Quando tá pelo celular, ô Laia, por que será que isso não deu certo no notebook? Tá faltando aqui um dispositivo. Oi, Simone Lobão, Elisângela, Vanessa. Vamos aguardar. Ai, agora parece que tá entrando. Mas só entrou aqui pelo celular. Tomara que dê certo. Aí, Márcio, querido, assistindo, muito obrigada, boa noite. Boa noite, Laura, boa noite, Elisângela, boa noite a todos vocês que estão aqui comigo. Como é que está o áudio? Como é que está o vídeo? Vamos começar. Olá, Calarcom. Queria pôr na horizontal, não sei se... Ah, funcionou. Ai, não sei porque eu gosto assim. Gosto na horizontal. Não, mas não vai dar certo. Com o celular não dá certo. Então eu vou assim mesmo. Vou vendo aqui vocês. E vou tentando... Aí, vamos lá. Daniela, Maurícia, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome de burnout. É uma síndrome nova, a partir dos anos 70, que foi pesquisada e conseguiram até separar um pouco da depressão, porque tem coisas específicas. Mas hoje eu vou falar um pouco sobre a questão do homem, a questão do trabalho e o quanto tudo isso faz parte da nossa vida, nos engrandece e também, por vezes, nos adoece, né? Eu fiquei procurando uma definição sobre trabalho e você encontra vários autores falando sobre o trabalho. Eu consegui pegar uma definição bonitinha, né? Então, olha só, o trabalho. Olá, Arnaldo, bem-vindo, meu amigo. O trabalho, né, é um reconhecimento e recompensas de acordo com a contribuição, né? O trabalho, ele é um agente de transformação da realidade que viabiliza a sobrevivência e a realização do ser humano também. Através do trabalho, o ser humano ele pode perceber sua vida como um projeto do ato e do produto também, daquilo que ele fabrica. E assim reconhecer a sua condição ontológica, a sua história, produzindo os recursos que constituem seu ambiente, sua comunidade e que desenvolvem um padrão de qualidade de vida, né? O trabalho ele é um agente de mudanças da vida psíquica, econômica, social, cultural, histórica e política também. E o homem só é feliz se ele tiver a capacidade de amar e de trabalhar, de produzir. O trabalho está muito implicado com o afeto. Por isso que hoje existe muitas buscas na terapia sobre orientação vocacional, porque é muito importante que façamos algo que tenhamos identificação e paixão. E toda a profissão, ela tem uma missão.
Algumas têm até juramento. E isso precisa fazer parte do nosso ser, daquilo que a gente acredita. Só que o que está ocorrendo agora? Uma despersonalização. A despersonalização, ela se refere ao desenvolvimento de atitudes negativas e, por vezes, insensíveis para com as pessoas com quem a gente trabalha. Muitas vezes, devido às dificuldades da organização, do trabalho, do meio, da falta de colaboração, a gente fica muito preso à competitividade e também à falta de reciprocidade das relações do trabalho, do quanto que um depende do outro, do quanto que somos uma célula lá dentro, né? E à medida que essa despersonalização do trabalho acontece, a própria missão, ela começa a diluir, né? Então, essa profissão também começa a se despersonalizar. A gente começa a não trabalhar dentro dos moldes, né, das condutas aprendidas, e a gente começa a virar bombeiro, a gente começa a apagar incêndio, e tudo perde a graça. A paixão se vai. Olá, Domênica, olá, Sirlene, muito obrigada por estar aqui. No fim, a gente começa a não trabalhar dentro dos moldes daquilo que a gente acredita. E isso a gente vê muito agora, né, com os enfermeiros, com os próprios professores. E há muito tempo eu fiz um trabalho, quando eu trabalhei no RH, sobre tempo versus produtividade. E eu comecei a perceber o quanto que a falta de administração do tempo, de relocar profissionais para locais mais adequados dentro dessa empresa, de acordo com a sua natureza, né, as pessoas verem a capacidade que aquela pessoa tem, mas ela talvez não esteja no cargo que ela possa produzir plenamente. E eu comecei a perceber que todas as empresas que começavam a trabalhar com hora extra, alguma coisa estava acontecendo de errado. E as pessoas começaram a adoecer, né? Então vejam só, apareceu e identificaram a síndrome de burnout. É um derivado de um jargão inglês, né? Então significa aquilo que deixou de funcionar por absoluta falta de energia. Isso desvincula da depressão, de estresse rotineiro, de ansiedade, porque tem muito a ver com o trabalho. Claro que quando a gente não está bem no trabalho, outras prateleiras da nossa vida, elas começam a ficar contaminadas. Mas hoje a gente consegue fazer esse diagnóstico diferencial, né, do que é uma depressão, de que é esse estado de estresse em relação ao trabalho. Para ser considerado uma síndrome de burnout, necessariamente, toda estafa física, mental, emocional, ela tem que estar ligada ao trabalho. No Brasil, já temos a Associação Internacional de Gestão de Estresse, e estima-se que aproximadamente umas 35% das pessoas, dos profissionais, eles sofrem desse esgotamento no ambiente de trabalho. Não é, Vanei? Muito obrigada. Olá, Edu, por estar aqui. Como identificar e reagir ao burnout, né? Sabemos que o burnout ou a depressão crônica no trabalho, ela se refere a quadros críticos de estresse acentuado que geram consequências negativas no trabalho, né? E também geram consequências negativas na empresa como um todo. E
saber como identificar o problema tão logo é fundamental para a saúde dessas pessoas. Deixa eu me posicionar aqui, não estava acostumada a fazer com o celular, mas bora lá, porque eu não sei o que aconteceu com o meu notebook, eu apertei alguma coisa errada, no mínimo, né? Então, assim, o trabalho ele tem um impacto direto no aparelho psíquico do homem. O ambiente e a dinâmica do trabalho, muitas vezes, ignoram a história da pessoa que está trabalhando. Inicia assim um conflito que pode vir a ocasionar assim disfunções pessoais e organizacionais também. A empresa é afetada por esses profissionais doentes. Olá, Tânia, muito obrigada por estar aqui. Tem situações que envolvem um esforço excessivo, intervalos, né, e desejo de intervalos congestionados e desejos de fazer o melhor entre seus colegas de trabalho. Tem uma má administração do tempo, né? Tem a questão da competição também. A exaustão emocional, ela abrange sentimentos de desesperança, solidão, depressão, raiva, irritabilidade, tensão, diminuição da empatia, né? Imagina a diminuição da empatia dentro de uma empresa. Aumento da suscetibilidade para doenças, né? Como cefaleia, náuseas, tensão muscular, dores lombares, cervical, distúrbio do sono, distanciamento afetivo. A gente não passa a não ser mais afetivo com as pessoas que trabalham. Oi, Márcia, que bom você estar aqui. Guerreira, trabalhadora, é isso aí. Essa falta de empatia e de afeto com as pessoas nas quais nós trabalhamos, ela provoca uma sensação de alienação dos outros. E a gente começa a sentir os outros como desagradáveis ou indesejáveis. Há também, assim, um sentimento de baixa realização profissional, e uma baixa satisfação com o trabalho, uma sensação que muito pouco tem sido alcançado e o que é realizado começa a perder o valor. Isso tanto para o sujeito quanto para a empresa também. Os indivíduos que estão nesse processo de desgastes, eles estão sujeitos a largar o emprego, porque eles estão afetados tanto psicológica como fisicamente também. Oi, João, Luiz, Peduto, obrigada por estar aqui. Eles investem menos tempo e energia no trabalho, fazendo, às vezes, só o que é absolutamente necessário. Né, e faltam também com mais frequências, porque eles não estão bem. Além de trabalharem menos, né, eles não trabalham bem. Porque trabalho de alta qualidade requer esforço, compromisso, criatividade. Mas o indivíduo desgastado já não está mais disposto a oferecer isso espontaneamente, ele está desmotivado. A queda na qualidade, a quantidade de trabalho produzido também diminui. É o resultado profissional do desgaste. Mas existem algumas fases de aviso que precisamos ficar atentos. Os primeiros sinais, né, de natureza emocional, de ansiedade, tédio, apatia, fadiga, podem às vezes levar um ano para aparecer. Pequenas mudanças na rotina da pessoa começam a ser um indicativo.
Tem também a fase dos sintomas moderados, né? Que, se ignorados, os sintomas da primeira fase se agravam e trazem aqueles sintomas como o distúrbio do sono, dores de cabeça, resfriado, problemas estomacais, né, as dores musculares, como eu já falei, fadiga física, emocional, irritabilidade, isolamento e depressão. Fases da consolidação do burnout. A pessoa começa a fazer abuso de substância como álcool, medicamentos, cigarro, pressão alta. E, por incrível que pareça, até alergia de pele começa a aparecer. Problemas de relacionamento, né, em ambientes generalizados. Perda da libido, do interesse sexual, ansiedade, choros constantes, depressão e pensamentos rígidos. Ele não consegue mudar, ele não consegue sair dessa situação engessada de mal-estar. E nesse estágio não tem jeito, torna-se necessário auxílio médico, psicológico e muitas vezes o afastamento do local de trabalho ou mudança da função. Tem empresas que estão altamente ligadas, que veem que aquela pessoa está padecendo ou não está produzindo naquele cargo, eles mudam a função e a pessoa ela pode florescer com esse benefício, com esse olhar da empresa. A síndrome de burnout ela já está registrada no CID, né, que é o Código Internacional de Doença, agora já o CID-11. É uma classificação estatística internacional das doenças e dos problemas relacionados à saúde, né? E as leis brasileiras de auxílio à doença ao trabalhador já reconhece como uma doença causada pelo trabalho. Para que ocorra o devido engajamento, é necessário que o ambiente de trabalho atenda algumas condições também, né? Algumas condições de segurança psicológica, colegas de trabalho, né? Ficar ligados em colegas de trabalho que apresentam um comportamento de isolação, de irritabilidade, de constrangimento, se sentir humilhado, ter uma postura caída, uma postura fechada. É muito importante nós pensarmos também na locação, né? O locus do trabalho, local com móveis e equipamentos apropriados. É importante que as condições do ambiente sejam confortáveis, como iluminação, local arejado. Isso vemos em empresas, em escolas, o quanto que às vezes o local interfere muito no rendimento. O local de trabalho, né, falando agora do nosso isolamento social e tantas mudanças que precisamos fazer no nosso local de trabalho, na nossa condição de trabalho, no nosso esquema de trabalho, de entrega de trabalho. Mas ele precisa ter cara de local de trabalho. É interessante você se arrumar para ir para o trabalho. Mesmo que você for trabalhar home, você precisa se arrumar para ir trabalhar. Existe toda uma ação que faz com que o teu cérebro resgate coisas que ficaram perdidas pela condição na qual estamos passando. Ele sofre. Para ele isso é um dodói. Você mudou todo o esquema, não. Tente preservar esses esquemas. O cérebro precisa de dicas, o cérebro precisa de norteamento para que todas as suas funções cognitivas trabalhem bem. Olá, Viviane, muito obrigada por estar aqui. Deixa eu ver aqui o que falaram. Já tive um colega de trabalho que foi diagnosticada com essa síndrome. Eu acompanhei de perto. Ele tinha cefaleia por tensão muscular, síndrome do pânico. E quando chegava no trabalho pela manhã,
tinha insônia, olha, a pessoa fica muito mal. Porque para o homem o trabalho é sobrevivência. E ele começa a não dar conta disso. É desesperador. E ele se culpa muito. Ele não está com problema com a família, com os filhos, nada disso. E ele se culpa, né? Ou a pessoa se culpa, né? Tanto o homem quanto a mulher, que ele é o provedor. E ele não está conseguindo render, ele está sendo cobrado. Obrigada, Juju, por estar aqui. Isso acontece muito em escola. Nossa, as primeiras pessoas que começaram a apresentar essa síndrome de burnout foram os professores. E é tudo muito difícil. Precisamos pensar também nessas pessoas que trocam o turno, que trabalham à noite e elas mudam o relógio biológico de uma existência do humano desde os nossos ancestrais. No entanto, quando chega às 6 horas da tarde, nós começamos a fabricar um hormônio, a melatonina, que é o hormônio do sono, que vem com a escuridão. E ela faz com que você diminua o ritmo e que você entre num processo de sentir cansaço e de requerer o sono. Imagina essas pessoas que trocam o dia pela noite. Elas também apresentam muitos sintomas. Obrigada, Débora. RV, muito obrigada por estar aqui. Quanto tempo lecionou você, Débora? Quantas vezes você talvez viu colegas, né? Ou talvez você passou por isso. É muito difícil, né? Obrigada, Juju. Né? Você está sempre de olho na equipe, lógico, Juju. Estou sempre de olho nos professores e me preocupo muito porque, embora eu seja psicóloga, eu fui professora durante 12 anos e eu sinto na pele o que é estar lá, né? O professor, muitas vezes ele tem a configuração de uma sala de aula na qual aquele conteúdo programático ou o ideal a ser dado não corresponde com a sala dele, e ele tem uma pressão da coordenação, e ele tem uma pressão dos pais exigindo resultado, e só ele está conseguindo enxergar a condição da sala por vezes. Oi, Mônica Gomes, querida, quantos papos nós batemos sobre isso, não é? Muito obrigada por estar aqui, nós sempre juntas. Então, é muito importante uma transparência na tomada de decisões por parte desses supervisores, por parte da empresa, né? O que talvez o trabalho ou a empresa poderia fazer para promover saúde, né? Promover uma sensação de que as tarefas vão em encontro com os valores profissionais e morais do trabalhador. Eu fico pensando hoje, né, o pessoal da enfermagem, eles têm uma missão e são tão importantes. E muitas vezes eles trabalham como bombeiros porque eles não têm o material, eles têm que fazer turno dobrado e eles percebem que eles estão deixando de lá a qualidade do trabalho e o quanto que a qualidade do trabalho do enfermeiro é vital. Por isso que existe a despersonalização tanto da tarefa quanto do eu profissional. E aí o profissional entra em colapso. Obrigada, Neise, Isabel, por estar aqui. Ai, somos todos trabalhadores, né? Mesmo os estudantes são os trabalhadores. Isso é sério. Os mais afetados, né? Um tema recorrente e associado ao burnout, né? O qual se destaca o professor, é a conectividade à internet também nas relações de trabalho. Segundo alguns autores, o uso da tecnologia também potencializa o risco do burnout. Olha nós aqui no isolamento, precisando fazer tudo isso.
o quanto vamos precisar treinar. Eu acredito, né, que com isso que está acontecendo conosco, as pessoas tendem a falar, quando tudo voltar ao normal, gente, nada do que foi será como foi outro dia. E precisamos acordar, porque olha como essa tecnologia nos salvou, de certa forma. Seria muito interessante empresas, escolas, determinarem um dia das pessoas trabalharem home para não perder esse treinamento, não. Obrigada, Lísia, por estar aqui. Ô, Lísia, minha companheira de escola. Pode contar a idade, Lísia? Fomos professoras juntas, você foi coordenadora dos meus filhos em outra escola. E quanto que nós, né, em olhares, nós conseguíamos fazer uma avaliação de como as coisas estavam. E o quanto que a gente fez das tripas coração para manter a qualidade psicológica de tudo isso. Não é, Domênica, nada do que foi será tudo diferente, né? Os estudantes também podem desenvolver por pressão dos estudos. Nossa Senhora, Simone. O ensino é engessado, as apostilas são engessadas. A quantidade é monstra, a quantidade e o nível das provas são perversos. Chegam crianças com olheiras e caindo tufos e cabelo da cabeça num grau de estresse monstro. É lamentável a falta do olhar. Olá, Cacá, obrigada por estar aqui. É lógico que agora no isolamento, né, a tecnologia ela contribui muito para o nosso desempenho, mas tem muitos estudos que ela contribui muito para o burnout, se usada em excesso. Mas também a falta de acesso à tecnologia pode levar ao burnout, quando força as pessoas a trabalharem de forma ineficiente ou receber informações importantes em atraso. E precisamos de equilíbrio. Bom, nós somos os nossos próprios algozes, né, em relação a como as coisas estão. Antigamente, trabalhávamos das 8 às 18 horas e assim, tocava apito da fábrica, você largava um martelo no ar. Hoje não. Hoje você está online o tempo inteiro e resolvendo coisas para o dia seguinte. Você não desliga as suas redes sociais, você não desliga o seu e-mail, você não desliga seu contato com a empresa. E isso precisa ser repensado bastante. Obrigada, Paulo Fabiano, que, nossa, quanto tempo gerenciou loja e pôde viver tudo isso, não é, Paulo? O trabalho é a nossa paixão, mas também a lida é muito difícil. E eu estava falando sobre essa questão de estarmos atentos 24 horas por dia, mas não fomos feitos para isso, não. E uma vez foi muito engraçado, ia ter um simpósio na Estônia sobre neurociência e mandamos o nosso pôster para lá e um resumo por e-mail. Isso era mais ou menos umas 5 horas da tarde. Quando foi no dia seguinte que chegamos ao departamento de lá da Unifesp, abrimos o e-mail e o pessoal da Estônia, em inglês, que ainda a gente precisou ficar atento ao que eles estavam falando, eles estavam dando a maior bronca na gente, porque eles deram uma devolutiva do nosso material e nós não tínhamos dado resposta. Eu falei para eles que a hora que eles mandaram, o departamento estava fechado e que agora que estávamos respondendo, aqui no Brasil era 8 horas da manhã. Eles falaram sorry. As pessoas perdem a noção.
E o que nós precisamos, então, é do equilíbrio. Né? O mundo corporativo de hoje ele não está confinado somente ao escritório. O trabalho pode ir a qualquer lugar. Né? Mas só que ele se espalha por horas pelo dia. E isso precisa ser administrado. Cada um deve tomar decisões sobre como se manter conectado e quando também interromper essa conexão. Nós devemos prover alguns subterfúgios que usam para sustentar o trabalho pesado. É difícil. Tem essa conexão. Opa. Nós devemos prover alguns subterfúgios que aqui usam. Agora o meu Face tentou sobreviver, mas vamos lá. Aqui está falando como o homework, isso deve ficar online 24 horas por dia. Piorou. Já conversei com pessoas que estão com uma carga de trabalho de mais de 16 horas por dia. Pois é. A empresa precisa estar de olho porque esse profissional não vai render e ele vai adoecer. Poxa, isso é legal para a empresa? Precisamos pensar muito a respeito disso. E hoje tem um termo que eu não consegui achar. Se alguém aqui puder pôr um acento na palavra para me deixar mais ao par. Eu não sei se é karoshi ou se é karoshi. Ele é descrito por médicos como um quadro clínico ligado ao estresse ocupacional e leva à morte súbita, causada por problemas cardíacos ou vasculares. Os fatores desencadeantes em trabalhadores administrativos, assim, de nível gerencial, seria, assim, extensa jornada de trabalho, intensa busca de ascensão profissional, numerosas viagens que mexem com fuso horário, né? Mudança de ambiente, isolamento, ficar sozinho, longe da família. Obediência a normas rígidas, né? E mudanças frequentes de local de trabalho também. Já em trabalhadores de produção, que são os nossos amigos de frente aí, que estão pegando o metrô, que estão fazendo tudo por nós, tudo, né? Os nossos enfermeiros, esse pessoal da produção, esse pessoal do transporte, amém a essas pessoas. Né? Esse pessoal de produção, as causas seriam extensas jornadas de trabalho, trabalho insalubre, número insuficiente de funcionários, trabalho noturno, longos percursos entre a casa e o trabalho, né, entre a própria condução. Uma falta de controle da cadência, do ritmo do trabalho. E aí o que a gente vê? Pessoas com altos níveis de pressão, a 190. Trabalhos por turnos, horários rígidos, horas imprevisíveis. O ser humano odeia que tudo fique imprevisível. Ele fica o tempo inteiro em estado de alerta. Algo está por vir, algo está por vir, algo está por vir. Precisa ter um fechamento do dia. Cada vez mais existe um consenso para definir estresse relacionado com o trabalho, em termos das relações do trabalhador, do ambiente de trabalho. Precisamos ficar atentos à exposição de riscos, a fatores de riscos. O estresse do trabalho parece quando as exigências do ambiente de trabalho ultrapassam a capacidade do trabalhador. E dele conseguir dar conta, ou de conseguir controlar. E aí ele começa a achar sempre que o problema está com ele.
somos pessoas. O que podemos fazer para aliviar? Então vamos lá. O exercício físico diário, feito pelo menos 30 minutos, né? Ajuda o corpo na produção da beta-endorfina, liberando uma sensação de tranquilidade, de bem-estar. O que mais que vocês acham? Vocês ainda estão me escutando? Eu achei que deu um break aqui. Como é que estão as coisas aí? Me dá um retorno de como as coisas estão. Vocês estão me escutando? Tá estranho aqui, parece que tá travado. Sim, super bem. Ah, então muito obrigada. Né, eu queria pessoas aqui reclamando muito. Vamos reclamar, tanto do pessoal do profissional, como também, né, Milena, assim, da dificuldade do empresário, do diretor de escola, do diretor do hospital. É tudo tão corrido e às vezes a gente não consegue olhar para tudo e para todos. Fica difícil, né, de poder enxergar muitas vezes. Por isso que a comunicação entre o empregador e o trabalhador, ela precisa ser direta, fazer reuniões, né, das pessoas falarem de como elas estão se sentindo. Oi, Mara, obrigada por estar aqui. E hoje conseguimos fazer essa investigação, né, no consultório. Existem até inventários de comportamento, né, o Maslow Burnout Inventory, que ele consegue diferenciar de depressão e de quem está passando pela síndrome de burnout. E o que a gente vê, né? O que ficamos atentos para fazer esse diagnóstico diferencial? Né? Uma exaustão emocional, né? O profissional não tem mais capacidade de dar de si em um nível psicológico, ele vive sem esperança e com baixa autoestima. Aquela despersonalização, né, um elemento ligado a uma perda de sensibilidade, incorporação de uma atitude negativa sobre o trabalho e das relações. Então, o trabalho, assim como a função, a missão do trabalho, ela começa a se desconfigurar e você não sabe mais nem quem você é. Precisa ser direta e humana. A empresa deve ter em mente que ela é feita de seres humanos. Quando eu trabalhava no RH, eu trabalhei acho que durante só uns 2 anos. Veja só, gente. Existem coisas que os profissionais, né, às vezes superiores, deixam de ver. Falaram para mim, olha, você precisa ir na fábrica dessa empresa, porque o pessoal lá, os peões, tem alguma coisa acontecendo que a gente não sabe o que é. Aí eu comecei a observar. E eu via no mesmo saguão, né, pessoas trabalhando em diferentes etapas da produção de uma peça. Né? Então tinha aqueles que faziam molde do gesso, esse gesso ia para o forno, desse forno ia para a resfria, da resfria ia para um pessoal que ficava num banco alto, que nem banco alto de bar, com uma coisa na frente, com uma lima, limando, tirando aquelas rebarbas, né? Um esforço tremendo, e o pessoal do forno vermelho de estar no forno, o outro com as mãos desgastadas de fazer os moldes. E quando esse pessoal da lima terminava de lixar, ele colocava numa caixa e essa caixa ia para o controle de qualidade. E esse controle de qualidade, todos ficavam se olhando. Aí eu até cheguei a pensar dessas pessoas aprenderem todas as funções e fazer um rodízio, porque o calor,
a postura corporal deles frente ao trabalho, tudo isso estava deixando eles doentes. Então seria legal eles aprenderem todas essas funções e fazer um rodízio de 4 em 4 horas por dia para poder não danificar a atenção, o corpo, né, não se queimar, não prejudicar as mãos. Então isso já ficou saltado aos meus olhos. Só que eu vi assim, uma falta de ideia da empresa, que eles colocavam o pessoal do controle de qualidade, que pegava uma peça e falava assim, tá boa, ou então está ruim, precisa devolver para o pessoal da lixa. Em frente ao pessoal da lixa. E o pessoal da lixa só ficava olhando. Cada peça que eles jogavam dentro da caixa, o pessoal da lixa, que sabia que aquilo ia voltar, queria matar o pessoal do controle de qualidade. Eu falei, gente, o pessoal do controle de qualidade não pode estar na frente deles. Eles não podem saber quem é que reprovou o material. Eles não podem nem ter ideia do que aconteceu. E eu passei isso. E aí eles viram esse projeto e falaram, não, então nós vamos fazer uma capacitação para eles fazerem esse rodízio e vamos montar aí uma sala especial saindo fora do alcance do pessoal da lixa. Mas dito e feito, deu 3 dias, deu peixeirada. Do pessoal da lixa, do pessoal do controle de qualidade. Então, olha como a gente precisa ser sensível. Né? Não adianta você pegar e jogar o peão lá de qualquer jeito. Tem implicações. Tem implicações. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Precisamos perceber quem está trabalhando com quem, se aquelas pessoas se completam ou se elas vão se degladiarem. A Milena traz assim, em alguns mercados se criou uma expectativa de dedicação, onde mesmo que a empresa não tenha essa postura, as pessoas se sentem menos comprometidas se não trabalharem ao máximo. Sabe por quê? Qual que é o máximo da empresa? A empresa precisa falar o que você espera dele. E lógico, a gente sempre quer que o profissional vá além pelo crescimento dele, que isso vem como consequência a produtividade na empresa. Mas isso precisa ser conversado, as coisas precisam ficar claras e cristalinas. A empresa tem uma missão. A empresa precisa ter uma identidade. Eu já cheguei em escolas que eu percebi que a escola não tinha identidade. Eu não estou falando de escola boa e escola ruim. Às vezes tem escola ruim que tem identidade. Todo mundo que entra lá dentro segue aquele padrão, já faz a leitura e quem não se encaixa é seleção natural, já vai embora. A empresa precisa ter uma identidade. O profissional novo que chega na empresa, ele precisa ler a identidade da empresa e ele se encaixa. Mas isso precisa atacar, é claro, para a empresa, para a escola. Aquilo que chamamos de missão. Então eu ia muitas vezes fazer visita a escolas, a empresa, e falar assim, mas qual é a sua identidade? No que você acredita? Né? Eu não estava lá para falar o que era bom, o que era certo, o que era errado, segue esse autor, ou segue essa linha, não. Como que você pode trabalhar bem? É por meio disso que o funcionário tem que saber. É o código da comunicação. E nós estamos falando nessa questão da doença. E o quanto que é importante termos a satisfação pessoal. Porque, geralmente, além da despersonalização do cargo dele, dele quanto profissional, a questão da satisfação pessoal relaciona-se a uma tentativa do profissional se avaliar negativamente o tempo todo. Ele se sente feliz, insatisfeito com o seu trabalho. E às vezes não tem ninguém dentro da empresa, do hospital, da escola, para poder avaliar se o problema está sendo no tempo, na contratação de pessoas
que não tem a ver com a característica da empresa, olha quantas coisas envolve, né? Então o RH, ele precisa ter um psicólogo para isso. E o psicólogo, caiu, ô Silene? Você pôs caiu? Pessoal, me dê um alô aí, se todo mundo tá vendo. Estão vendo? Como é que estão as coisas aí? Alguém pode me dar um alô? Oi, tá me vendo, né, Varanda? Estão vendo ainda. Pensei que você pôs cai. Eu não sabia o que era cair, não sabia se eu tinha caído. Ok, Maurício, obrigada. Né? E então, falam assim, mas o que o psicólogo organizacional, né, faz dentro da empresa? E às vezes eu circulava dentro da empresa para entender como que ela funcionava. E que nós temos que perceber é o seguinte: vamos imaginar uma empresa como se fosse o corpo humano. Então temos o setor de contabilidade, o setor administrativo, o setor de vendas, o setor de compras, todos os setores. É como se fosse um organismo. Se o coração falha, ele compromete outros órgãos. Então o psicólogo, ele vai lá e ele faz uma avaliação, uma identificação de qual que é o setor que está doente e que está contaminando. E a gente caminha por lá e assim, a gente fica observando. Teve gente uma vez que falou que parecia uma alma penada lá dentro. Falei, ok, algum espírito aqui, né, alguma entidade precisa estar atenta a tudo isso. E a gente vê que quando um departamento adoece, os outros ficam contaminados também. Obrigada. Cadu, meu amigo, obrigada, Sandra, obrigada por estarem aqui. Estamos falando do trabalho que edifica o homem, que produz, e o quanto é tão delicada toda essa situação, a situação da empresa, a situação do funcionário, a situação do empreendedor também. É tudo muito caro, é muito difícil ele manter. Eu lembro na época que eu vivia em escolas, eu cheguei a ter escola, e quem vê a gente lá como diretora, mantenedora, nossa, acho que a gente está nadando num rio de dinheiros. O pessoal não tem ideia, e muitas vezes o trabalhador não tem ideia, do staff que precisa para aquela empresa estar funcionando, seja com 10 funcionários, com 50, às vezes é o mesmo número de staff. Ele precisa ter aqueles funcionários. Então, o próprio empreendedor também sofre muito por isso. E quando as pessoas têm um mecanismo de defesa, além do trabalho, um estilo de vida saudável, um exercício físico de que gosta, isso pode ajudar muito. Em alguns casos, a questão da espiritualidade auxilia muito na resiliência, no aguentar a labuta do dia a dia. Quando adoecemos e estamos com a síndrome de burnout, vamos precisar muito de terapia, muitas vezes de medicação, de exercícios físicos, de rever nossos propósitos. Adoro trabalhar com orientação vocacional, porque eu acho que a pessoa precisa ter paixão por aquilo que ela faz. Quantas vezes fui ao trabalho, ao consultório, estava frio, estava cansada, não acordei bem, falei, meu Deus, que dia será esse? Mas quando a gente chega lá e a gente ama, aí eu encontro minha sala, aí vem meu primeiro paciente com um sorriso e eu podendo fazer aquilo que eu sei, do que eu gosto. E na metade da sessão eu já sou outra pessoa,
por causa da paixão. E quando eu trabalho com os adolescentes, né, e vejo orientação vocacional, e nós, enquanto adultos, opa, é hora de rever. Quantas pessoas apresentam aí, né, resgatam uma segunda profissão? Ir atrás, porque você fazendo o que você gosta, você tem energia, você sustenta o estresse, né? Ele passa com uma noite de sono. E quando eu trabalho com esses adolescentes e também com adultos que vêm fazer orientação vocacional porque não se acharam, e isso é muito legal, isso não é uma pessoa, ai, nossa, olha a idade dele, ainda não se achou, nossa, ele com essa idade acordou, que glória, né? Isso é fundamental, a paixão pelo que faz. Às vezes a gente cai exausta, já cheguei a estudar, a fazer relatório e tudo, e me pegar dormindo, acordar 2 horas da manhã, cair aqui no sofá e trabalhar, mas tudo bem. Eu estava fazendo o que eu gostava, né? E ter algo fora do trabalho que faça lembrar quem você é. Mas o trabalho precisa lembrar também quem você é. Você não pode trabalhar contrariado numa empresa fazendo o que você não gosta, não se identificando com a identidade da empresa, não se identificando com as pessoas que você trabalha, porque elas não falam a mesma linguagem, você precisa ir embora. Você precisa ir embora, porque o trabalho é que te mantém digno. É o trabalho que te mantém digno. E quando a gente pensa nessa orientação vocacional da paixão, a gente vê habilidade, lógico, por exemplo, eu jamais poderia ser uma engenheira civil, porque eu sou péssima em matemática, e meu primeiro prédio ia cair. Então, você tem que ter consciência das suas habilidades, a sua vocação, aquilo que desde pequeno você gosta. É aí que vem. Você gostava de ser o Batman, você vai ser o Batman, cara. As habilidades cognitivas, né? Temos mais facilidades para uma coisa, para outra. E fazendo esse levantamento de quem é você, pode aparecer um talento dentro de você que você nunca viu, que você tem esse talento. Vocês não têm ideia de quantas pessoas desempregadas agora no isolamento social descobriram talentos. E eu fiquei pasma de ver com a capacidade de adaptação da pessoa, de não ficar chorando o leite derramado, porque o leite está derramado, sorry, o leite está derramado, mas o que eu posso fazer? E a pessoa se descobriu. E eu tô, assim, pedindo para minha amiga Domênica, que ela tem o espaço Viver Consciência, né? Ela é coaching e ela se redescobriu. E eu falei, não, você tem que... Ela fez uma live e não registrou. Eu falei, não, você tem que fazer um vídeo sobre esse assunto de como você chegou lá, porque muitas pessoas precisam ter essa esperança. Às vezes, ter crise e adoecer é um sinal de que você está no lugar errado. Já pararam para pensar nisso? Ai, nossa, mas eu tenho 50 anos. Nossa, que ótimo. Você percebeu que você está no lugar errado com 50 anos? Uhul. Que velhice você vai ter. O trabalho é muito importante. É tão importante quanto a nossa capacidade de amar. É ele que nos faz ter história, que nos faz existir. É que faz com que modifiquemos o nosso ambiente, a nossa história, a nossa cultura, né? Até eu gosto muito do Vallon, que ele fala das interferências de um movimento dialético. Então, assim, olha só, o homem, ele inventa o celular. Esse celular interfere muito no ambiente, na comunicação, no trabalho. Só que o uso dele novamente interfere na sua vida. E aí você precisa desconfigurar, remodelar
e trazer para o meio uma nova atuação. E essa nova atuação vai modificar o meio novamente e vai modificar você novamente. Nós temos um movimento dialético de interferências. Porque é a nossa identidade trabalhando no meio e o meio sugerindo facetas para a nossa identidade. A questão do trabalho é muito rica. Então, nesse momento de isolamento, de perdas, né? Nós estamos assistindo quantas pessoas não deram conta de se levantarem, mas quantas pessoas ressurgiram das cinzas e inventaram e remodelaram por delivery, por tudo. Não quiseram morrer. Pelo trabalho nós servimos a vidas, né? Segundo o Beth, e na consciência da constelação familiar também. O trabalho interfere na família, o trabalho é o provedor da nossa sobrevivência. Então, eu desejo a todos que trabalhem de uma forma apaixonante, que mudem, tenham coragem de mudar, tenham coragem de falar, de conversar com os seus do trabalho, com seus superiores, não numa dinâmica de reclamar, mas assim, como podemos nos sustentar melhor e de forma saudável. Precisamos sempre trabalhar. Quantas pessoas se aposentam e adoecem, ficam com mal de Alzheimer. O quanto não é lindo que as pessoas precisam se respeitar e saber que cada um tem uma natureza. Ah, mas ele é fraquinho para minha empresa. Pera um pouquinho, vamos relocar. Vamos entender a pessoa como é que funciona. Ou vamos dar capacitação. Vamos investir no ser humano. E quando vocês se sentirem doentes, alguma coisa está errada. É hora de mudar. Talvez você vai precisar de medicação, de terapia, um afastamento. O afastamento é muito importante, tem pessoas que não conseguem. Eu tive professores que não conseguiam, né, faltava 1 ano e meio para se aposentar na prefeitura e não conseguia ir trabalhar e nem receber o dinheiro dele lá na escola. O lerite, não conseguia lidar com nada, não conseguia passar na rua de trás. Quando isso acontecer, alguma coisa está errada, é hora de mudar. Então, a todos, bom trabalho. Lembrem-se sempre que, o sucesso. O que é sucesso? Você ter doutorado, esfolar joelho, ser o bambambam, isso é sucesso? Isso é que te traz prazer e prosperidade pessoal? Então, a vocês trabalhadores, muito boa sorte, trabalhem com paixão. Tentem sempre evoluir dentro disso. Não trabalhem com cabeças engessadas, né? E vamos sempre estarmos atentos à saúde. Muito obrigada, um beijo para vocês e boa noite.